Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Quem encontrou pode dizer amém? Vamos ler o texto sagrado. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler uma vez mais? Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Curve a sua cabeça, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos nessa tarde. Eu sei que o Teu Espírito já está aqui neste lugar. O Senhor tem liberdade de agir, de se mover, de falar conosco da maneira que o Senhor quiser. Que todo mal agora, nesse momento, toda oposição à Tua palavra seja paralisado. Que o mal seja paralisado e que nada venha nos distrair da Tua voz. Que nada venha nos distrair, Senhor, daquilo que é propósito do Teu coração para esta tarde neste lugar. Fale, não te cales nessa tarde e toda honra, toda glória será dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, esse texto ele é comumente repetido por nós, né? Mas quando chega a tribulação, quando chega a dificuldade, nós temos muita dificuldade em aplicar o texto sagrado, em se apropriar da verdade do texto sagrado. Em João, no capítulo 16, eu digo todo ele, Jesus ele está dando instruções aos seus discípulos antes dele ser preso, condenado, torturado e crucificado pelos judeus e pelos romanos. Então, Jesus está deixando claro para eles que eles deveriam depositar toda a sua fé nele e que haveria oposições, adversidades em suas vidas, perseguições, mas que a presença de Deus estaria com eles durante todo esse processo. Não à toa, em um determinado momento, ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos atravessando um tempo de muitos desafios, em todas as áreas. Nós estamos atravessando um tempo de muitas tribulações, de muitas provações, sobretudo a igreja, e nada que a Bíblia já não houvesse nos advertido antes nos alertado antes, e até mesmo o próprio Cristo houvesse profetizado antes, que nós viveríamos esse tempo de tribulação e de dificuldade, de adversidade. Então, não há nenhuma surpresa em nós vermos o mundo como ele anda caminhando. As guerras, as doenças, as pestilências, os conflitos sociais que vão se intensificar à medida que a volta do nosso Senhor se aproxima. Agora, qual que é o nosso desafio enquanto igreja em um mundo que está completamente mergulhado no caos? Entender que Jesus já havia nos advertido que neste mundo nós teríamos tribulações, porém, ele também nos falou: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse é o nosso desafio, manter uma mente focada, centrada no Senhor, sabendo que tudo o que ocorre aqui neste mundo, nessa vida terrena, está sob o governo, sob o controle de Deus. Por mais que você ache que tem um governo humano, que tenha autoridades humanas que estão regendo as nações, regendo o mundo, eu quero dizer o que Jesus disse para Pilatos em um determinado momento: nenhum poder você teria se do alto você não tivesse recebido. Então, até mesmo aqueles que estão em poder, em posições de autoridade, estão debaixo de um controle de Deus, e tudo o que acontece nas nações está debaixo de um
plano celestial. Então você não precisa se turbar, eu não preciso me turbar, porque o Senhor está conosco e Ele não vai nos desamparar. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua casa. E uma das táticas que eu tenho percebido, por uma percepção espiritual e também por uma percepção natural, uma das táticas que eu tenho visto que Satanás tem utilizado, não só no meio da igreja, mas também com as pessoas que nós lidamos lá fora, é desanimá-las, desequilibrá-las, desestabilizá-las, desestruturá-las, porque uma vez que alguém se encontra desanimado, prostrado, essa pessoa tem dificuldade em se levantar para reagir, e alguém que demora a ter reações ante as afrontas, as ofensas do adversário, facilmente ela é atingida. É por isso que nós não podemos demorar a reagir. A posição da igreja diante do nosso adversário e diante das tribulações, dos gigantes que se levantam, é sempre uma posição ofensiva. É sempre uma posição de ataque e nunca de recuo. No 1 Samuel capítulo 17, quando Davi, juntamente com o exército filisteu, que já estava lá dias e dias e dias sendo afrontado por Golias, ele chega lá no arraial e ele percebe que aqueles homens que estavam lá recuados, intimidados e naturalmente também preparados para batalhas, mas não estavam na ofensiva, não estavam numa posição de ataque, mas numa posição de timidez. Ele se levanta, percebe a ofensiva de Golias e ele fala: quem é este homem que não tem aliança com Deus para se levantar contra o povo de Deus? Então ele compreendeu, é tempo demais deixando Satanás falar, é tempo demais deixando Golias intimidar, é tempo demais deixando que Golias suba aqui todos os dias pela manhã e à tarde. É hora de nós nos levantarmos e partirmos para cima desse gigante. E é isso que o Senhor nos convida nesse tempo. Eu sei, irmãs, que o maior desafio quando se está no meio de uma tribulação é continuar crendo, é continuar confiando. Mas é aí que nós temos que nos apropriar da verdade bíblica e colocá-la em prática. Porque quando vem a provação, é para nos testar se somos teóricos ou se somos, de fato, aqueles que praticam. Então, a tribulação nada mais é do que Deus dizendo: eu estou provando a sua fé. Eu quero ver aonde está o seu olhar e eu quero ver aonde está a sua confiança e a sua dependência. Deus está colocando a igreja na rota da dependência novamente. Deus está colocando o seu povo debaixo da dependência total, de modo que nós não venhamos esperar respostas da onde não tem, mas que nós venhamos olhar para Ele e saber que a única resposta para um mundo caído moralmente e espiritualmente é Ele. Só Ele. A igreja tem essa resposta. A igreja foi comissionada para isso. A igreja foi levantada para isso, e o mundo só ainda não está mergulhado em um caos total, porque a igreja ainda está presente aqui. Então você tem uma incumbência, minha irmã, aqui nessa tarde, levar para fora dessas quatro paredes, a voz profética que o Senhor já colocou em você. Você não precisa se intimidar, você não precisa abaixar a sua cabeça, você não precisa desanimar. O que você precisa é, no meio do vale da aflição, começar a profetizar. Quem vai dar vida é o Senhor. A nossa incumbência como igreja é abrir a nossa boca quando o inimigo quer nos calar. É a tática dele. Aonde não há adoração, há perdas. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, a Bíblia vai dizer que à meia-noite eles começaram a adorar, e que os alicerces, a estrutura daquela prisão começou a se mover. Então Deus te deu fôlego, Deus te deu uma boca, Deus te deu autoridade. Ele está dizendo: eu estou esperando você exercer a autoridade que lhe dei. Eu estou esperando você abrir a sua boca e profetizar aonde eu já lhe ordenei para profetizar. E a coisa vai acontecer. Talvez
diante dos seus olhos naturais, você fala, eu não estou vendo nenhum sinal, eu não estou sentindo nada, nem sempre veremos sinais, nem sempre sentiremos alguma coisa, mas eu quero lhe dizer que seja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas Deus está se manifestando nos detalhes, e quem é espiritual consegue perceber que o mundo não está andando sozinho, mas tem um Deus que está agindo na terra nesse tempo. E quem compreende isso sente paz. Os discípulos estão completamente atordoados. Depois que Jesus é morto, o que eles fizeram? Se esconderam. A portas fechadas. Quem é que aparece lá no meio deles? Jesus. E a primeira coisa que Jesus falou para eles foi: paz seja convosco. E nessa tarde, o que o Senhor está liberando sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua alma, é a paz. E o Senhor está dizendo nessa tarde: paz seja convosco. Todas as tribulações já estão vencidas. Todas. Todas as tribulações que nós estamos passando, e as que ainda iremos passar, já estão vencidas. É por isso que Jesus está falando que Ele já venceu. Então não tem motivo, minha irmã, para que você não se anime aqui nessa tarde. Por maior que seja a tua luta, ou por maior que ela pareça ser, ela não é maior do que o teu Deus. Ela não é maior do que o nosso Deus. E em meio às aflições, em meio às angústias da vida que nos acometem, nele nós podemos repousar em segurança. Porque Ele venceu, você vai vencer. Eu vou vencer, a igreja vai vencer, nós venceremos, e não é necessário nós ficarmos sentindo a todo momento, se arrepiando a todo momento. Não, Deus está nos convidando, nesse tempo em que nós não estamos tendo muitos sinais, a ter uma fé madura. É por isso que Hebreus vai dizer que nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós andamos por fé. Não estou vendo, mas estou crendo. Não estou sentindo, mas estou crendo. Não estou querendo ir para o culto à tarde, mas eu vou. Não estou querendo orar hoje, mas vou me ajoelhar e orar. Estou cansada, mas vou continuar lutando em oração. Estou cansada, estou exausta, mas vou continuar indo para o secreto, vou continuar jejuando, vou continuar pedindo, porque a Bíblia diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, e eu, o Senhor, te ouvirei. E diz: mas antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu não preciso de mais nada. Quando eu pego as escrituras e eu vou ler, eu vou compreender, eu fico em paz. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto que mais me impressiona na Bíblia é quando Jesus vai dizer assim: olha, vocês podem parar e observar por um momento as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, todavia, o Pai do céu cuida delas. Vocês podem contemplar os lírios, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Sabe o que é isso? Se Deus está contemplando a criação, se Deus está cuidando da criação, que dirá da minha vida, da tua vida? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, de modo que não venha se compadecer dela? Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Não tem como o Senhor se esquecer de você. Não tem como o Senhor se esquecer de
de mim. Quando você achar que está sozinha, quando você achar que Ele não está te ouvindo ou não está te vendo, olhe para o céu e perceba que alguém está cuidando da criação. E quem cuida da criação está cuidando de você, porque a Bíblia vai dizer que nós somos a coroa da criação. Aleluia. Jesus vai dizer para os discípulos terem paz, porque tem horas que não é fácil ter paz. Tem horas que o mar está agitado, o vento está soprando, os ataques estão vindo de todas as direções. E você não consegue nutrir uma alma quieta e uma mente quieta. Porque tem situações que querem nos angustiar, querem nos abater, querem nos afligir. Mas quando nós estamos cientes que há um Deus que está governando tudo, e que até mesmo o mal está sob o controle dele, porque Isaías vai dizer que ele faz o bem e ele também cria o mal. Que ele fez as trevas como fez o dia. E que a luz e as trevas para ele são a mesma coisa. E que até o ímpio ele criou para o dia mau. Então você tem dúvida que tudo está debaixo de um governo superior? É por isso que vai dizer que os caminhos dele não são os nossos caminhos. E que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Irmãos, nós somos limitados. Tudo que nós possamos querer almejar, obter, conquistar, ainda é limitado perto de um Deus que é ilimitado. Então não queira colocar Deus no mesmo nível dos seus pensamentos. Não queira colocar Deus no mesmo nível do homem, porque isso não é possível. O homem é criatura e ele é criador. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Nós estamos sujeitos a ele, não ele a nós. Nós estamos debaixo de uma liderança. Nós estamos debaixo de algo que muitas vezes nós não compreendemos, senão somente por meio de um discernimento do Espírito. E uma das coisas que Satanás faz é tentar nos confundir. Está vendo aí? Ó? Essa situação que você está passando, você está sozinha. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para te socorrer. Ninguém liga para você. Ninguém gosta de você. Ninguém está nem aí para você. Mentira de Satanás para tentar cada vez mais isolar você, isolar a mim. Porque existe sim um Deus que cuida dos detalhes e usa pessoas também para trazer cuidado, refrigério, alívio, no momento em que o vento está soprando forte, no momento em que a fornalha foi aquecida mais. Deus ainda tem os seus meios de mostrar que Ele está na nossa frente. Em quem você tem depositado a sua confiança? Parece que tudo vai ruir às vezes, não é mesmo? Parece que tudo que nós construímos com tanta segurança, né? Parece que aquilo que a gente colocou toda a nossa expectativa parece estar desmoronando. E que as coisas estão completamente desgovernadas. Existem pessoas que se sentem, parece que em um carro desgovernado, em um barco desgovernado, como os discípulos que estavam com Jesus dentro do barco e ainda assim falou, meu Deus, nós vamos perecer. Mas Jesus não estava dentro do barco, Ele não estava lá com eles. Mas às vezes as circunstâncias querem dizer para nós que a coisa está desgovernada. Isaías 40, versículo 31 vai dizer, porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você esperar no homem, você pode se frustrar. Se você olhar para as coisas terrenas, e o apóstolo Paulo diz que nós seremos os mais miseráveis se esperarmos alguma coisa somente nesta vida. Mas aqueles que olham para o Senhor não são decepcionados. Aqueles que olham para o Senhor não são frustrados. Aqueles que olham para o Senhor, ainda
ainda que cansados, eles serão renovados, eles serão restaurados, eles serão tocados, eles serão fortalecidos, e mesmo que o vento possa estar soprando, o barco não vai virar, o barco não vai afundar, porque nós esperamos no Senhor. Eu sei em quem tenho crido e sei que por fim ele se levantará sobre a terra. A coisa está difícil, a coisa está complicada. Continue olhando para o Senhor, continue esperando resposta do Senhor, continue depositando a sua confiança, a sua esperança. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. O nosso coração se enfraquece porque nós estamos esperando resposta da onde não tem. Mas quando olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós somos fortalecidos. Eu estou fraca. Para onde você anda olhando? Eu estou desanimada, mas para qual direção você está olhando? Em quem você está depositando esperança de futuro? Em quem você está depositando expectativa de algo melhor? Somente no Senhor, minha irmã. Resposta, livramento, vitória nas guerras e nas pelejas, somente nele. Tão somente nele. O profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 7, ele vai declarar o seguinte: por isso olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você tem consciência de que Deus não só está te ouvindo, como Ele vai te ouvir ainda mais? Você tem orado, minha irmã? Ou você já desistiu de pedir a Deus? Por achar que Ele não está te ouvindo? Que Ele não está te percebendo, que Ele não está do seu lado. Tem dias que tudo flui, não é? Mas nem todos os dias, tem dias que até a nossa oração não flui. Parece que a coisa não passa do teto. Não é assim? Nem todos os dias nós estamos lá no secreto e as lágrimas vêm. Tem dia que parece que o nosso coração está endurecido. E aí nós começamos a dizer: Deus, eu não estou mais te sentindo. Deus, eu não estou mais vivendo experiências. Quando na verdade nós temos que aprender que Deus também trabalha no silêncio. Deus é o Deus das visões. Deus é o Deus das manifestações. Deus é o Deus das operações sobrenaturais, mas também é o Deus do silêncio. Elias está na caverna, vem o fogo. Vem o terremoto, e a Bíblia vai dizer que Deus não estava no fogo, que Deus não estava no terremoto, mas que de repente veio uma brisa suave, e que o Espírito de Deus falou para ele: que fazes aqui, Elias? Deus agirá de acordo com aquilo que nós estamos precisando naquele momento. Você precisa de uma voz mansa e suave. Não espere um terremoto. Deus sabe como está a nossa alma. Você pode estar aqui para mim, eu estou te olhando, está todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, maquiado. Eu coloquei a melhor roupa que eu achei. Falei, vou passar um corretivo, porque eu estou cheia de olheira. Vou passar um batonzinho. Mas por dentro, só Deus me examina. Por dentro, só Deus te examina. Então, para mim, você está ótima. Mas o Espírito Santo de Deus te conhece. E Ele sabe que muitas vezes a gente coloca um sorriso no rosto para poder ir para a batalha. Para poder continuar de pé. Para continuar a travessia, porque a gente sabe que tem um lugar para se chegar, que tem um lugar para conquistar, que tem um lugar para nós adentrarmos, que tem lugares que nós precisamos estar posicionadas, e muitas vezes nós temos que vencer até mesmo a nossa tristeza, o nosso cansaço, a nossa indisposição para permanecer de pé. Só que o que me alivia
é que na presença do Senhor, ninguém precisa fingir nada. Na presença de Deus, ninguém precisa querer mostrar ser o que não é, porque Ele sabe. Ele sabe sobre o meu deitar, sobre o meu levantar. A Bíblia diz que Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída. Ele sabe como eu levantei hoje, Ele sabe como eu estou aqui agora, Ele sabe como eu até mesmo vou estar amanhã. A onisciência de Deus. Da mesma maneira, tem mulheres que estão aqui, que a sua vontade era de ficar lá no conforto da sua casa. Sua cama está lá, seu ar-condicionado está lá, suas coisas estão lá. Mas você se dispôs a estar aqui porque você sabe que tem algo maior e melhor para você. E muitas vezes nós precisaremos sair do nosso conforto para estarmos no lugar que Deus preparou para nós estarmos. E se Deus preparou para você estar aqui hoje, às 16 horas da tarde, não perca nada do que Ele tem para você. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Ele te trouxe aqui nessa tarde só para lhe dizer, olhe para mim, autor, consumador da tua fé, porque essa guerra, essa peleja, essa batalha em que você acha que já está perdida, eu, o Senhor, lhe digo nessa tarde, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As aflições são leves e são temporárias, segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ele vai dizer que a nossa aflição, ela é leve e ela é temporária. E que essa aflição leve e momentânea opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Ele faz uma comparação entre a glória eterna que nos aguarda e a aflição momentânea que nós estamos atravessando aqui, vivendo hoje. O tempo da dificuldade, o tempo em que a nossa alma é golpeada. Enquanto a nossa aflição é momentânea, a glória será eterna. E nós estamos caminhando para viver uma glória eterna. Eu não sei o que é que você está atravessando, eu não sei o que é que você está experienciando nesse tempo, mas eu quero lhe dizer que o apóstolo Paulo já declarou, é leve e é momentâneo comparado com aquilo que Deus tem reservado para você. Suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque comparado ao que Deus irá fazer, ao que Deus irá romper, ao que Deus irá trazer à luz, é leve e é momentâneo. Às vezes nós ficamos, Deus, eu não estou dando conta, mas a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e tem mais, sabe também até onde nós podemos suportar. Por isso, isso que você está vivendo, isso que você está atravessando, não se compara com a glória que está prestes a ser revelada para você. E aquilo que Deus está trazendo à existência será tão grande, será tão glorioso, que você nem se lembrará da tua leve e momentânea aflição. Ele está nos guiando a olhar para coisas novas, coisas que estão no nosso ponto cego. E que somente por uma revelação do Espírito nós vamos conseguir ajustar o nosso retrovisor espiritual. Você já, para quem dirige, esteve no trânsito e de repente você falou assim, da onde saiu esse motoqueiro? Da onde saiu esse carro? É o ponto cego. E aí a gente não consegue ver. E aí, quando nós não conseguimos nos voltar para as coisas que são temporais, que são essas coisas que nós estamos vendo aqui, as coisas temporais, as coisas que nós estamos vendo, passageiras, momentâneas, tudo vai passar. Tudo pelo qual você sofre hoje, eu tenho uma notícia para te dar. Vai passar.
Esses dias eu falei lá na igreja, eu falei assim, sabe, irmão, você sofre todo dia por causa do teu trabalho, né? E todo dia você levanta para fazer a mesma coisa. Então, por que você sofre? Se amanhã você vai fazer a mesma coisa. E aí a Bíblia vai dizer, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas a gente gosta de se antecipar, né? É o mal de hoje, a gente já quer saber do mal de amanhã. Nós não conseguimos entrar na quietude, no repouso de Deus. Então ele está falando, olha, as coisas que se veem são temporais, elas vão passar, mas as que não se veem são eternas. Em qual delas nós temos que focar? Nas que são eternas, nas que nós não estamos conseguindo contemplar. Olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas que são de cima, mas as nossas frustrações são consequência de excesso de terra. Excesso de coisas terrenas. Mulher. A mulher é um ser maravilhoso, não é? Maravilhoso. Porém, nós temos um defeito. Eu sou mulher, eu posso falar. Nós temos um problema, a gente se compara muito. E a comparação é um problema. Porque quando você se compara, você começa a achar que a vida que você tem não é boa, que o carro que você anda não é bom, que a casa que você mora não é legal, e que o marido da tua amiga é top, mas o seu tá, ó. Isso tudo tem uma raiz chamada comparação. E a comparação nos leva a sermos pessoas frustradas. E quanto mais uma pessoa é frustrada, mais ela vai correr nessa terra para alcançar coisas e lugares para ela se sentir melhor. Entenda? Você pode trabalhar, você pode conquistar, você pode ter tudo, do bom e do melhor. Mas eu quero lhe dizer que além de você construir aqui, construa lá também. Que além de você agregar aqui patrimônio, tesouros, seja sábia. E agregue tesouros lá também. Porque a Bíblia vai dizer que lá a traça não consome, mas aqui é perecível. O carro vai passar. A casa pelo qual você tanto chora às vezes, que você não conseguiu fazer isso, fazer aquilo, vai acabar. Essa roupa hoje eu acho linda, amanhã já saiu de moda. O cabelo hoje está bacana, amanhã você já quer cortar. Meu irmão, nós somos eternas e eternos, insaciáveis. E é por isso que nós estamos com dificuldade de olhar para as coisas eternas. Porque nós estamos completamente enraizados aqui. Completamente focados aqui. E eu quero lhe dizer nessa noite que tudo aqui, nessa tarde, vai passar. Está passando. Jesus está voltando. Ele está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. E por mais que você esteja trabalhando, vivendo, produzindo, conquistando, eu lhe chamo a atenção, é um olho aqui e outro lá, porque a qualquer momento a trombeta, ela vai tocar e nós seremos retirados. Vai ficar casa, vai ficar diploma, vai ficar pós-graduação, vai ficar mestrado, vai ficar doutorado e lá na glória, somente aqueles que são conhecidos de Deus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele não vai querer saber o que eu conquistei aqui. Ele vai querer saber quem eu sou. Te conheço? Não? Ele não vai querer saber o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu não. Ele vai querer saber o quanto eu fui fiel a Ele. E é por isso que o texto vai dizer, guarde a tua coroa, para que ninguém a roube. Mas parte de nós, e eu me incluo nisso, às vezes, nos pegamos em uma correria frenética e, em alguns momentos, a gente começa a achar, é só isso aqui. Vai passar tudo aqui,
não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. Eu estou aqui para lhe dizer que tem uma eternidade. E que nós vamos chegar lá se passarmos pelas tribulações que estão se colocando no nosso caminho. Guerras, rumores de guerras, tantas situações, irmãos. Quando você liga a televisão, quando você pega uma notícia, você tem certeza que Jesus está às portas. E é por isso que nós não devemos estar focadas aqui. O nosso foco aqui tem gerado ansiedade, tem gerado depressão, tem gerado síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não estão conseguindo se aquietar, elas estão aceleradíssimas. Pais não conseguem sentar com seus filhos, mães não conseguem sentar com seus filhos, porque nós estamos na busca do ter, e estamos esquecendo de ser na presença de Deus. Eu concluo a minha fala lhe dizendo algo aqui nessa tarde. Quando Satanás se apresenta diante de Deus no céu, ele vai dar o retrato de Jó enquanto alguém que tinha. Ele tem filhos, ele tem mulher, ele tem riqueza, ele tem posse, ter. E Deus, ser. Observaste tu o meu servo Jó, servo íntegro, ser. Servo justo, ser. Temente, ser. E que se desvia do mal. Deus está muito mais interessado em quem você é e deseja se tornar do que naquilo que você tem ou possa vir a ter. Existem pessoas que não têm o que nós julgamos ser o certo que elas deveriam ter, mas são fiéis, são pessoas de oração. Irmãos, lá no Rio, quantas irmãs que estão lá dentro de comunidades, pessoas simples, mas que quando você adentra dentro da casa delas, a presença do Espírito de Deus está lá, e que quando elas levantam a mão, Satanás bate em retirada, e quantas mansões estão vazias de essência, e pessoas que não são fiéis às suas famílias, nem aos preceitos morais e bíblicos, têm, mas não são. Existem aqueles que não têm, muitas vezes, aquilo que nós achamos que deveriam ter, mas são. Deixa eu lhe dizer, Deus está buscando essência nesse tempo. E Jesus disse isso aos seus discípulos, que havia chegado o tempo em que o Pai estava buscando os verdadeiros adoradores. Quem era verdadeiro? Não quem tinha, mas quem era. E o Senhor está convidando a igreja, eu preciso dizer isso aqui. O Senhor está convidando a igreja a ser nesse tempo. Uma igreja que é uma igreja que muda uma cidade. Uma igreja que é uma igreja que muda um bairro. Uma igreja que muda, se possível, um país. E eu vou dizer algo aqui. Governos humanos dependem da igreja. Não é a igreja que depende de governos humanos. A terra se sujeita ao céu. E não é o céu que está sujeito à terra. A terra não tem domínio sobre as questões divinas, sobre as questões reais. Então o Senhor está nos convidando. O Senhor está dando tempo para nós nos voltarmos para Ele. Arrependidos, com o coração dobrado e compreendendo que a nossa alegria, o nosso contentamento, que está lá em Filipenses capítulo 4, regozijai-vos no Senhor, e eu digo outra vez,
alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não está nessa terra. Minha irmã, o Senhor te trouxe aqui, você que está entristecida. Muitas vezes, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo. Não obteve, às vezes não conseguiu. E você se sente machucada, magoada, porque não conquistou algumas coisas. O Senhor está lhe dizendo nessa tarde: regozija no teu Deus. Se alegra no teu Deus. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Mas se Ele não quiser te dar, não adianta, porque Ele não vai te dar. E mesmo assim, Ele nos convida a sabermos estar em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei estar em abundância, como eu também sei estar em escassez. Posso todas as coisas em Cristo que me... Eu não sei qual é a situação que você está, mas você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração breve. Eu estou passando por uma enfermidade. Jesus já venceu a enfermidade. Eu estou passando por um momento de portas fechadas. Jesus diz: eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém poderá fechar. Eu estou passando por um momento em que a minha casa está desviada da presença do Senhor. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas a primeira coisa para se obter vitória em meio à tribulação é se alegrar com aquilo que Deus já tem feito. E Deus já tem feito muito por nós. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor está dizendo para a igreja batista nessa tarde: alegrem-se no Senhor e sejam pacientes na tribulação. Eu, o Senhor, estou convosco. Deus, aqui está, Senhor, essas mulheres valorosas. Senhor, que tem se disponibilizado a ouvir a tua voz. O Senhor sabe das nossas necessidades, mas a tua palavra também nos ensina a nós estarmos contentes em toda e qualquer situação. A tua palavra diz para olharmos para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. A tua palavra diz para nós esperarmos com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor. A tua palavra diz: eleva os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? E o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor não está alheio, o Senhor não está de costas para essa terra, mas nós reconhecemos a tua soberania nessa tarde, reconhecemos a tua autoridade, reconhecemos o teu reino, reconhecemos o teu poder e declaramos que tudo está no teu controle, e por isso nós nos regozijaremos no Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. Ah, Deus querido, ainda que nós venhamos nos pegar cercados, ainda, Senhor, que o mal se levante, ainda que as águas estejam turbulentas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em ti, Senhor, nós colocamos a nossa confiança. Não nos deixe confundidos, não nos deixe envergonhados, mas apressa-te, Senhor, em nosso favor nessa tarde, para que o teu nome, não o nosso, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém.